Hoje é o dia do pastor, né? Dia 12, e também dia dos namorados. Nosso dia, né, Valdir? Dos eternos namorados. Mas que bênção. Então, hoje é dia 12 de junho, lição 11. E o tema da nossa lição é antecipando os planos de Deus. Que também é uma forma de tentação, que é o tema da nossa revista, né? O perigo das tentações. Já vem sendo falado nas últimas 3 lições, essa é a última lição, mas sobre a tentação de Jesus. E aqui a gente aprende a como vencer as tentações. Porque a tentação, ela não é o pecado, mas ela é a antessala do pecado, sabe? É aquela sedução que o inimigo lança nas nossas vidas e que a gente daí cedendo a isso, a gente acaba pecando. Então a tentação ainda não é o pecado. Então Jesus também foi tentado e a gente vai aprender aqui como a gente resistir, como é possível resistir à tentação. Então a gente vai fazer aqui um review. A gente vai voltar às lições anteriores, porque essa lição da tentação de Jesus ela é tão importante que foi dividida em 3 lições. Essa é a última. Então a gente vai rever as 2 anteriores para a gente seguir a partir daí, então, tá bom? A primeira tentação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quem levou ele ao deserto? O Espírito Santo. Vamos ler lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Perdão, vamos em Mateus. Lucas também 4 fala o mesmo assunto. Mas a gente vai ler em Mateus 4. 4, versículo 1. Acharam? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito com letra maiúscula, então, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a primeira tentação ali que a gente vê é a tentação em que o diabo ele ficou 40 dias, né, em jejum. Ele foi levado ao deserto, ficou 40 dias em jejum e depois o inimigo apareceu para tentar. E o que ele teve? Fome, diz o texto, né? Teve fome. Então o inimigo falou que ele transformasse pedras em pães, né? Que foi a primeira lição da tentação de Jesus. Transformar pedra em pães. Então, por aqui, pedra em pães. O que o inimigo queria nessa primeira tentação aqui? O que ele queria provar? O poder que Deus tinha. O poder que Deus tinha. Porque Jesus, sendo tentado, ele estava ali como 100% homem. As pessoas falam assim, algumas linhas de pensamento dizem que Jesus ali era 100% Deus. Ou na cruz, ele não morreu como homem, ele não passou por todo o sofrimento, mas sim como Deus. Não. E a Bíblia fala que ele teve fome justamente para dizer que naquela hora da tentação, Jesus estava sendo humano. Só humano sendo fome. Não Deus. Então ali já estava dizendo, passou 40 dias e 40 noites em jejum e teve fome e o inimigo foi tentá-lo. Bom, então ali a gente vê que ele estava passando como homem aquela tentação. Teve fome. Né? O texto diz assim. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, Jesus. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a primeira tentação foi buscar com que Jesus transformasse. O que é transformar pedra em pão? Quando a gente sai do natural e entra no sobrenatural, o que acontece? Milagre. Milagre, gente, milagre. Então o inimigo queria que Jesus ali operasse um milagre, transformando pedra em pão, saciasse a fome dele, tipo assim, um milagre para benefício próprio. Então o inimigo estava tentando Jesus não só matar a fome dele,
mas que ele operasse um milagre, usasse o poder dele como Deus, operando um milagre e ali pecando. Porque daí a resposta de Deus, como Jesus, né? Ele falou bem assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele está provando Jesus ali como homem, para que se transformasse em Deus e operasse aquele milagre. Então ele estava ali atingindo o poder como Deus em Jesus. Estão entendendo? Amém? E a segunda tentação, o que foi? As riquezas. A segunda no texto lá diz a cidade santa, né? Ao pináculo do templo. Então ele levou lá no pináculo do templo. Então vocês entenderam que no Pedras e Pães ele testou o poder de Deus, né? Ele queria que ele se manifestasse como Deus. E Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do Pai, não a dele. Ele não usaria o poder para benefício próprio, mas sim para exaltar a Deus. Então a segunda tentação é o pináculo do templo. A primeira ficou bem esclarecida. Então a segunda tentação é o pináculo do templo. Então o diabo levou a cidade, pode acompanhar lá no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, né? Então o pináculo, a parte mais alta. E o que ele pediu para Jesus? Essa foi a segunda lição de vocês, a primeira e a segunda lição, sobre a tentação de Jesus. Então ele levou lá e pediu para que Jesus se lançasse de lá, né? Se jogasse daquela parte mais alta. Porque daí o povo que estava lá embaixo, a multidão que estava lá embaixo, veria o milagre dele ser sustentado pelos anjos, né? Aí também ele estava tentando a Deus, a ele operar também o milagre. Ele falou assim, olha, Deus vai te sustentar e todos verão, Deus mandará os seus anjos te sustentar, não deixar você cair, e daí eles verão que você é o Messias. Então não precisaria Jesus passar, pregar, ensinar, nada. Ele já ali veria que ele era o Messias enviado por Deus. Então essa foi a tentação, a segunda tentação de Jesus. E o inimigo estava diretamente ali, como eu posso dizer, diretamente contra o plano de Deus, o plano de salvação. Estava querendo atingir o plano de salvação de Deus ali, fazendo com que eles vissem o Messias e então acreditassem ali por causa também de um milagre. E a terceira lição é a de hoje, antecipando os planos de Deus, que também foi um último texto lá, está no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o texto principal da nossa lição? Então, tentação não é pecado. A gente falou, Jesus foi tentado, mas não pecou. A tentação é antessala do pecado, é aquela indução, né? Aquela sedução. Então, tentado não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Isso mesmo. Então, a primeira tentação deixa claro, né? Nós vemos ali, capítulo 4 de Mateus, versículo 1 até o 11. E no terceiro, mostrou-lhe todos os reinos e a glória do mundo. O texto principal, alguém pode ler lá para mim, por favor? Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso, do Senhor é a terra. Né? O resumo da lição, alguém pode ler? Não devemos antecipar o que Deus tem para nós, vai além com ele a nossa adoração e serviço.
Isso, a nossa adoração e serviço. Não devemos antecipar o que Deus tem para nós. Esperemos no Senhor, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Ah, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Isso é barganhar com o Senhor. E a nossa adoração e serviço. Por que Ele colocou essas duas coisas? Adoração e serviço. A nossa adoração. Porque a gente imagina que a nossa adoração é só quando a gente está com a mão erguida, ou orando, ou adorando, né? Adorando, louvando a Deus, né? E serviço, mas aqui as duas formas são a mesma coisa, têm a mesma finalidade, entenderam? Quando eu estou prestando um serviço para Deus, quando eu estou varrendo a igreja, quando eu estou ajudando ali como forma de apoio, evangelizando, eu também estou adorando. Então o serviço a Deus também é adoração. Até a tradução da adoração, prestação de serviço. Isso, adoração quer dizer, de uma forma bem geral, é prestar serviço. Quando eu estou prestando serviço, eu estou adorando a Deus. Também é uma forma de adoração. O louvor, eu erguer a mão dentro do templo, é uma adoração. Mas a prestação de serviço, como foi falado aqui alguns exemplos, também é adoração. Tá bom? Se eu estou servindo água lá no púlpito, se eu estou tocando um instrumento, eu estou adorando a Deus. Então aqui, não devemos barganhar com Deus essas duas formas de adoração, né? Adoração e serviço, pois elas têm a mesma finalidade, de adorar a Deus. Tudo que façamos para a honra e glória de Deus, pois estamos o adorando. Então, hoje nós vamos aprender os perigos em não esperar em Deus o tempo certo do cumprimento das suas promessas, né? Aquele jeitinho, sabe? De querer dar aquele jeitinho para antecipar as promessas do Senhor ou ajudar ao Senhor. Alguém lembra algum exemplo sobre ajudar ao Senhor? Na Bíblia, ajudar a Deus. Eu vou dar uma ajudinha a Deus. Nós vemos ali Abraão e Sara, né? Que é um exemplo bem específico nesse sentido aí de antecipar as bênçãos do Senhor. Sara e Abraão receberam digamos assim, a promessa, né? Que eles teriam um filho. E depois de passar 10 anos, quando a promessa não tinha se cumprido ainda, Sara deu esse jeitinho, né? Quis dar esse jeitinho. Aí achou a serva dela, né? Colocou ela como esposa do próprio marido para tentar dar essa ajudinha a Deus. Então é isso que a Bíblia também fala aqui, que a gente deve esperar o tempo certo do Senhor e não querer dar aquele jeitinho, aquela ajudinha a Deus. Então esperar em Deus é bom, porque Ele tem o melhor para nós, né? Jeremias 29:11, a gente vai ler ali que os planos do Senhor, os planos do Senhor são melhores, né? Porque o Senhor tem planos de paz para conosco, não de mal, para dar o melhor fim que nós esperamos. O que Ele esperar é para o seu próprio propósito. Então vamos esperar no Senhor. Provérbios 10:22 diz assim, que as bênçãos do Senhor são que enriquece e não acrescentam dores. Então as bênçãos do Senhor, elas é que enriquecem a nós, não nos acrescentam dores. Então a gente quer antecipar as bênçãos do Senhor, quer antecipar, quer dar um jeitinho, quer dar uma ajuda, quer fazer pelo próprio braço, acrescenta dores em nossa vida. Então a gente esperemos no tempo do Senhor, que assim a gente pode desfrutar do melhor. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Então não devemos antecipar o que Deus tem para nós, pois o Senhor é soberano. E Ele tem o controle do tempo. Olha só. O diabo está sempre oferecendo às pessoas um atalho, um caminho mais fácil, levando-as a anteciparem os planos perfeitos do Senhor, a fim de que venham pecar e se afastar de Deus. Você vê, ali são coisas bem sutis que o inimigo oferece nessa última tentação. Pequenas coisinhas, mas que podem afastar totalmente uma pessoa da presença de Deus.
A terceira tentação também nos revela o quanto Jesus foi submisso ao Pai em seu ministério terreno. Muitos querem as bênçãos divinas, contudo não desejam se submeter à vontade divina, que é sempre boa, agradável e perfeita. Sem submissão ao Senhor, não veremos as promessas de Deus ou as promessas dele serem cumpridas em nós, em nossas vidas, em nossas famílias, né? Que esperemos esse tempo certo do Senhor, que é o tempo... Qual que é o tempo de Deus? Tem o tempo Cronos, que é o nosso tempo, que é aquele tempo 24 horas, aquele tempo de anos e dias. E tem o tempo do Senhor, que é chamado de Kairos. Isso mesmo, uma palavra grega que quer dizer o tempo de Deus. Para ele não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele é de eternidade a eternidade. Amém? Glória a Deus, vocês estão muito quietinhos hoje. Muito quietinho. Meninos, seu frio. Vamos lá. Vamos para o texto? Texto bíblico, Mateus 4, do 8 ao 11. Que a gente já leu, né? A gente já leu uma boa parte. Então vamos ler só o Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 3 ao 14. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. O 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estimarás a teus filhos e lhe darás falarás, assentando em sua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também te atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te darei onde há grandes e boas praias, que tu não edificaste. E casa cheia de todo bem, após os cavalos, que tu não cavaste, e vinhos e olivais, que tu não plantaste, quando comeres, e te fartarás. Guarda-te, e que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, em seu nome jurarás. Não seguires outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. É isso, esse texto do Deuteronômio que a gente vai ver lá no tópico 3, por que foi posto na lição esse texto, tá bom? Introdução. Na lição deste domingo, veremos que na sua última tentação, além das 3 partes, a última parte, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele. O que Deus já havia reservado para ele. Satanás tentou ir na frente e oferecer algo para Jesus, para que ele aceitasse e desfizesse aquele plano que Deus tinha na vida de Jesus, que o próprio Pai havia colocado, que era a salvação de toda a humanidade. Então o que ele fez? Ele mostrou, foi lá e mostrou todos os reinos, né, que a gente tinha acabado de ler ali, né? O Mateus 4, 8 a 11. Nós vemos a pedra, pináculo do templo, e depois os reinos da terra, né? Levou novamente o diabo a um monte muito alto, olha só, um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Essa é a última tentação. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás.
Pois está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Então essa foi a última tentação. Levou a um lugar muito alto e mostrou todos os reinos e toda a glória desse mundo. Então, alguns estudiosos dizem que ele levou Jesus a um lugar alto e mostrou ali Palestina, onde havia o governo romano. E o que os hebreus, o que o povo de Israel esperava naquela época? Um libertador, né? Um salvador. Então, o que ele ofereceu? Os reinos. Você quer ser reino deste lugar? Né? Você quer ter a glória deste lugar? Que ele oferece um reino, como se fosse todo o reino ali da Palestina, em contraste com o reino que Jesus ia herdar, né? Porque Deus já havia prometido. A palavra do Senhor, a revista diz assim, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já tinha reservado para ele. O que Deus tinha reservado? Ser herdeiro de todas as coisas. De todas as coisas. Ele vai ter o reino milenial, né, que a gente já assistiu. A gente já assistiu a aula, né, que a gente já reviu. E depois o reino eterno, ao lado do Pai. Então esse reino não tem como comparar ao reino que Satanás estava oferecendo. Olha só o engano que Satanás quis fazer, mostrando o reino ali, toda a glória daquela época, daquele tempo, tentando ludibriar, enganar a Jesus. Mas Jesus bem sabia que o que tinha reservado para ele era muito maior, muito maior. Ao Senhor teu Deus adorarás. Olha a resposta do Senhor Jesus. Então a gente vai ler Romanos 8, 16, 17. Jesus é herdeiro de todas as coisas. Romanos, capítulo 8, 16 e 17. Então você também, como filho de Deus, não aceite menos do que o que está escrito em Romanos 8, 16 e 17. Esse capítulo 8 de Romanos é muito interessante. É cheio de promessas para nós, né? Então, 8, 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito também em letra maiúscula, né? Que é o Espírito aqui se referindo ao Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, Espírito humano, que somos filhos de Deus. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. E o 17 diz assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então o que nós somos também? Toda vez que o inimigo vier oferecer algo que não seja da parte do Senhor, nos levar até em lugares altos, né? Nos mostrar coisas, nos oferecer coisas grandes, lembremos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu vi um pastor falar uma vez que esse co-herdeiros não é uma parte assim dividida, olha, cada um vai ficar com um pedacinho. Não, o co-herdeiro, ele é herdeiro junto de tudo, de toda a parte, não é uma parte dividida. Então nós somos co-herdeiros com Jesus. Nós fazemos parte do todo também, da herança de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Amém? É isso que o texto quer dizer. Então a gente não deve receber menos que isso. Vida, né? Também, né? É a resposta da vida, né? É bom nós buscando também. É certo que se ele morreu e ressuscitou como herdeiros, nós também vamos, que todo mundo quer viver dele. A vida eterna, né? Vamos olhar com ele, porque assim como ele levantou, nós também vamos nos levantar no grande dia. É a continuação aqui do texto, ó. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. É a continuação aqui do texto do versículo 17.
Amém? Então, nós não aceitemos menos do que isso. Somos cordeiros com Cristo. Temos herança em Deus. Primeiro tópico lá, a glória desse mundo, que foi o que Satanás tentou oferecer a Jesus, né? Mudando o cenário. Mudando o cenário aqui do pináculo do templo, que ele tentou convencer Jesus a se lançar de lá, não deu certo, ele foi mudar o cenário. Ó, na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade ou receberia a atenção ou poder desse mundo, a glória desse mundo. Não é errado adquirir notoriedade. Às vezes Deus te leva a lugares altos. Mas para quê? Para que você possa mostrar a glória dele. Às vezes Deus te dá a voz para que você seja a voz de outras pessoas. Tá bom? Não é para a tua glória, não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus sempre. Então ele pode nos levar a lugares altos sim. Tá? E ser destacado ou honrado. Deus também pode fazer isso com o ser humano. Mas nesse caso aqui, o inimigo, ele queria que, quando as tentações, as situações, né, dadas por Satanás, é algo perigoso. Então, quando o Satanás nos oferece isso, é algo perigoso, que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Então, toda vez que ele... E como discernir isso? Como discernir isso? Como saber quando é de Deus e quando é do inimigo? Quando está mostrando a glória desse mundo, é particular, você, sempre levando você. Então, quando você tem uma situação, uma circunstância dessa, que o inimigo vem te oferecer, você sempre pensa, para quem que é a glória? Uma das situações que você deve pensar, dos resultados que você deve ver lá na frente, para quem que é a glória? A glória é para mim ou a glória é para Deus? Aí já é um diferencial para você optar, para você entender de quem veio aquela oportunidade, né? De quem veio. Então é preciso ter cuidado e discernimento, olha só, e tem um Espírito também, que é um dos dons do Espírito Santo, que é o discernimento de espíritos, né? Para que não sejamos conduzidos a lugares altos, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. Então nós temos que ter discernimento. Discernimento para entender esses lugares altos, né? Que estamos sendo levados. E Deus, ele fala muito no Sermão do Monte, ele fala muito sobre você orar em secreto, né? Jejuar em secreto, jejuar discretamente. Então Deus, ele não busca assim, como eu posso dizer, aquela glória para a pessoa. Que a pessoa está jejuando ali, diz que os fariseus desfiguravam até o rosto. E Jesus fala assim, não, lavem o rosto quando vocês jejuarem. Não pareçam que vocês estão jejuando. Quando a pessoa ela aparece para a glória, quer fazer para a glória dela, sempre ela vai fazer com que as pessoas reconheçam ela. Faziam grandes orações nas esquinas, os fariseus faziam, né? Davam esmola, davam grandes esmolas para que o povo para que o povo glorificasse eles, para receber a honra dos homens. Então, quando aí também é uma forma de discernir. Quando a gente quer receber honra humana, já ganhou o teu galardão, a Bíblia diz. Tem um pastor que diz assim, Deus paga caro, mas paga uma vez só. Se você recebeu já do homem, então você não tem mais nada para receber com Deus. Porque se você faz em secreto, o Pai secretamente também vai te honrar, né? Ou publicamente vai te honrar. Mas quando você faz para os homens, ele recebe esse salário, essa glória do homem, você já recebeu. Então não tem nada mais com o Pai. Está lá no Sermão do Monte. Então faça em secreto, para a glória de Deus. Que Deus vai te honrar publicamente, a Bíblia diz. E é tão sábio isso que, se, por exemplo, assim, vocês que são jovens, quando vai ajudar a fazer um benefício, qualquer coisa, às vezes, por exemplo, eu sou necessitado, se você vem e me ajuda com o que é teu, você pode me constranger, mas você fala,
rapaz, você acredita que eu ganhei isso aqui de um amigo e eu senti de dar ele para você e esse meu amigo, ore por ele. E é você que está me dando, entendeu? Você que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu conheci alguém que foi arrebatado, mas não sei quem é. Entendeu? Eu Você está entendendo o que ele está falando? É a questão de você fazer algo, né? Por exemplo, eu sinto no meu coração de abençoar tudo que é filho do Jacques. A gente de Deus. Um amigo meu me deu isso aqui para eu dar para você. Eu não vou constranger ela, porque ela, se eu der para ela, você é aquele irmão que me deu. Vocês entenderam? Você não levar a glória, você fazer como se fosse outra pessoa. Você não está mentindo, você não está tentando não constranger com a pessoa, porque de você ela não recebe, né? Ou de alguém conhecido ela não recebe. Mas você fala assim, a pessoa do lá, ela acaba recebendo. Fazer assim como, não faça com a tua mão direita e que a tua mão esquerda não saiba, entendeu? É isso que ele está querendo falar. É uma estratégia. Uma estratégia, isso mesmo. Então, o tópico 2, mudando o cenário. A gente viu aqui para lugares altos, levou a lugares altos, né? E que ali ofereceu os reinos e a glória. Então, ele mudou totalmente o cenário, oferecendo agora o mundo, as coisas do mundo para ele. 2, o que Satanás tem a oferecer? Alguém pode virar para mim, por favor? O que Satanás tem a oferecer? Ele é o pai da mentira, né? 8,44 de João. Ele é o pai da mentira. Mas ele estava totalmente errado nisso? Nessa questão em oferecer o mundo, os reinos e a glória deste mundo? Vamos ler lá? Tópico 2. O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandezas que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os fins desse mundo e a glória deles. Ou seja, tudo o que ele tinha e o que seria possível de agradar o coração humano. Lucas destaca na tentação do Senhor as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti todo esse poder e essa sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quer. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele. O Salmo 115, verso 16, diz que os céus são os seus céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. No entanto, os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás, e ele se aproveitou para implantar nesse mundo toda a sua maldade. Muito bem. Então, diz assim que Satanás está oferecendo toda a glória deste mundo, né? Para agradar o coração humano. Então, ele mudou a estratégia. Ele viu que Jesus não ia operar como Deus, né? Senão ele teria transformado a pedra em pão. Então, ele foi para o lado humano. Olha aqui, ó. Tudo que seria possível de agradar o coração humano. Todos os reinos e a glória deste mundo. Aí, o inimigo podia oferecer a glória deste mundo, porque a gente leu lá em Salmo 24, sobre o Salmo 115, 16, a gente vai ler também para entender o porquê, como Satanás tem esse... Por que ele falou isso, que ele era dono, digamos assim, dessa glória humana, né, desses reinos humanos. Tudo isso é passageiro, essa glória humana, esses reinos humanos, tudo é passageiro. É disso que Satanás estava falando. Então a gente vai ler Apocalipse 12, do 7 ao 9. Diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Tá vendo esse mundo aqui, ó? Que está falando ali sobre reinos e glórias e riquezas humanas? Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? E lá no 10, no finalzinho, diz assim: pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então esse é Satanás, tá? Utilizando do pecado, da fraqueza humana, para operar em reinos e riquezas desse mundo. Então o mundo inteiro
está lá em 1 João 5,19, também diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, a necessidade iminente do Senhor Jesus voltar. Tópico 3 diz assim: o que Satanás pede a Jesus? O que ele tem a oferecer, a gente viu agora, esse mundo. E o que ele pede a Jesus em troca? O que ele tem? O que ele tem a oferecer, o que ele pediu agora em troca a Jesus? Quer ler, Fernanda? Com certeza, a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito gigante, e um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os seus desejos iníquos. A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessam e os fisga como peixes em um anzol. Satanás não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. O inimigo continua desejando uma adoração de todos, principalmente dos servos de Deus, pois se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, e busca se aparecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno. Exatamente. Então, Satanás oferece, mas ele pede a Jesus que ele não fala assim, ó, deixa de adorar o teu Pai, deixa de adorar o Deus eterno e aberto, deixa de adorar ele e me adore. Não, ele falou assim, olha, se prostrado me adorares. E não precisava ser um tempo, como ela falou, um tempo integral, uma vez só. Né? Um pequeno deslize, ao menos naquele momento ali, que ele ofereceu os reinos ali, né? Querendo encher os olhos com a glória daquele mundo, me adores, naquele momento. Tipo, nós estamos no deserto, estamos num lugar separado, pouca coisa, pequenos deslizes, foi o que Satanás quis fazer. Pequenos deslizes, pouco, é sutil, ninguém vê. E assim o inimigo quis enganar com essa tentação o Senhor Jesus. Então o diabo ele não se importa em dividir a sua adoração. Quem se importa em dividir a adoração? O nosso Deus. O nosso Deus ele tem ciúmes de nós. Ele não quer que a gente divida, e ele não divide a sua glória com ninguém. O inimigo ele até se sujeita a isso, mas o nosso Deus não. Amém? O comentário do Beth, ele fala assim, você não pode colocar nem ele como prioridade, porque é um mundo, ele é primeiro, não, ele é exclusividade, eu gosto dessa expressão dele. Tipo assim, prioridade é entender, não, Deus é o primeiro na minha vida, né? Mas não pode ser primeiro, ele tem que ser exclusivo, então tá antes de tudo, né? Tipo assim, é o tudo. Exatamente. Prioridade faz parte de uma lista, né? Então, ali, Exato. como se estivesse dividindo o espaço com outras coisas, mas Deus ele é exclusivo, está além daquela lista, tem que ser primeiro da lista. Ele não aceita, né? Dividir Antes de tudo, antes da lista. Então, amém. Então, ele não divide a sua glória com ninguém. O tópico 2 diz assim: não antecipes o que Deus tem para você. É o famoso atalho. Alguém tem alguma coisa, eu gosto dos testemunhos, te contar algo assim que você percebeu que aquilo era um atalho, que você poderia ter pego muito mais fácil, ter conseguido o benefício próprio, e você sentiu que aquilo não era de Deus? Geralmente o atalho não é de Deus. Saber esperar em Deus, sim, é coisa de Deus. A Bíblia diz assim, que a alma deve esperar em Deus, pois ainda o louvarei. É certeza que nós vamos louvar a Deus. A Bíblia diz assim, ó minha alma, por que te abate dentro de mim, né? Por que te perturbas? Espera em Deus. Espera em Deus. E às vezes quando a alma da gente está perturbada, a gente quer solucionar. A gente quer achar já a direção certa, a gente quer, às vezes com o próprio braço, né? Tentar resolver aquilo na hora, e a Bíblia diz assim, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Está falando assim, eu talvez o louvarei, quem sabe eu o louvarei se eu esperar em Deus. Não, é certeza, eu ainda o louvarei. Então, espere em Deus que a vitória é certa.
E vocês têm algum testemunho para contar? Eu conheço uma pessoa que ela foi fazer a carteira de motorista e ela chegou no Detran. Ela chegou no Detran e uma pessoa lá ofereceu a ela que ela não precisava fazer os testes, não precisava fazer, ela faria algumas aulas, e daí já receberia a carteira, não precisaria fazer o restante das aulas e nem o teste no Detran. E nem ganharia a carteira, a CNH. Mas tinha um custo, tinha um valor. E daí ela chegou e falou para mim, porque eu falei assim, nossa, mas você não tem capacidade para você fazer essas aulas todas e fazer o teste e passar? Por que você tem que dar esse dinheiro? Por que você tem que comprar a tua carteira? Por que você pegar, mas eu não tenho tempo para fazer as aulas, assim eu já vou fazer bem mais fácil, vou ganhar um atalho, não vou precisar ir nas aulas, vou receber minha carteira, não preciso passar pelo nervosismo do exame. E eu falei, não é certo. Na minha opinião, você deve fazer as aulas. Você deve fazer as aulas, deve fazer o exame, você tem capacidade, você vai conseguir. E foi o que a pessoa fez. E depois ela veio me contar que ela passou na primeira chance, no primeiro exame que ela fez, ela passou em tudo. Na baliza, passou em tudo e ganhou a carteira da mesma forma, de uma maneira correta. Então, às vezes, o atalho ali poderia prejudicar ela mais tarde, com certeza, né? Então, esses atalhos aí é bom a gente identificar, porque a gente tem capacidade. O Senhor Jesus vai nos ajudar. Amém? Alguém tem mais algum? Na atualidade, nós estamos no final de jogos, uma coisa das promessas que tem por aí, né? Principalmente hoje, através desses coaches, de sistema digital, né? De você dar 10 para ganhar 90 para ganhar. Esses dias atrás eu até estava vendo um cardzinho de Facebook daquele Luciano Hang, o nome da versão do dono da van, invista 200 e pouco, pagar 4.000, né? Então a pessoa tem que ficar muito atenta, né, a essas promessas absurdas, né? Toda promessa absurda você sempre fique antenado. Onde você vai ganhar bastante dinheiro em pouco tempo. Porque sempre a intenção é o atalho, para que você ganhe sem se esforçar. Você está entendendo? Existe essas. Eu acho que esses jovens aqui já devem ter ouvido falar de multinível, de essas coisas de multiplicar. Então, essas coisas é sempre dizendo, não, alguém vai trabalhar com você, alguém vai gerando em você uma expectativa de não ter que produzir para você ter aquilo. Isso é disfuncional, é a realidade é que a gente tem que lutar. Vocês estão estudando, tem que estudar. Vocês estão pensando num projeto de curso, de trabalho, tem que trabalhar, não tem, cara. O resto é tudo ilusão. Se esforçar e confiar em Deus, né? É que nem jogos também, né? Ficam oferecendo, você joga tanto aqui, você vai ganhar R$1.000, essas coisas muito fáceis assim, tem que tomar cuidado para que... É armadilha. E você pode até ganhar, mas ali existe um limite de ganho. É que nem máquinas de jogo, tá? A pessoa tem 20% que leva aquilo. Jogos de azar. Você vai ouvir pessoas dizendo que ganhou, mas elas vão ser, elas são uma rede. Elas estão sendo só fisgadas. É uma isca, né? Exato, para manipular. Uma isca. A verdade do que eu estou falando é que não existe nada fácil. Tudo tem que ser com muita luta, né? Muita luta. Essa questão de que nós estamos no cronos, temos que ser realistas. O tempo tem que passar por nós temos que ir lutando, pensando nas adversidades e vamos a cada dia conquistando aos poucos. Com Deus, né? Com Deus, exatamente. Então, não antecipe o que Deus tem para você, não queira antecipar. A gente já viu um exemplo ali de Sara querendo antecipar a bênção de Deus, né? E foi lá, criou uma outra geração, uma outra nação, né? Que não era do propósito de Deus. Então, enquanto o inimigo, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Foi o que a gente viu agora, sobre os jogos de azar, sobre você pegar atalhos, querer passar na frente, né? Querer comprar carteira.
Tudo isso é atalhos que você deve identificar e recusar. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Com todas as tentações dele, se agarre no Senhor que ele tem melhor para você. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando que pode usufruir temporariamente. Tudo o que o inimigo oferece, tudo que ele mostra, tudo que ele oferece, tudo que ele tenta, tudo que ele tenta seduzir é temporariamente. Temporariamente. Uma coisa que você vai usufruir por pouco tempo e às vezes a consequência vai ser grandiosa. Grandiosa. A primeira consequência é perder a presença do Senhor. Porque o pecado, ele dado, cedido, né? Ceder ao pecado, ceder à tentação, o pecado ele afasta o homem de Deus. Então aí a primeira colheita, a primeira consequência que você tem é perder a presença do Senhor. De imediato. Quando você cai em pecado, você perde a presença do Senhor. Aí, não, mas ele está totalmente excluso. Não, você se arrependendo daquilo, você volta à presença do Senhor, mas a consequência não tem como você extinguir. A colheita você vai colher. Então, podem usufruir temporariamente dessa oferta do inimigo, né? Sem dizer a eles o que os aguarda na eternidade. Olha só, não é capaz da pessoa perder a eternidade com Cristo. Deus mostra sobre isso, usufruir temporariamente. Eu anotei aqui Isaú e Jacó. Né? Isaú chegou muito cansado e Jacó estava em casa, tinha feito um guisado e ali ele ofereceu. Ele viu que ele estava com fome, Isaú estava com fome, então ele ofereceu o guisado em troca da primogenitura de Isaú. E ele fez isso. Então ele usufruiu temporariamente para matar a sua fome, né, o que poderia ter sido feito aqui também, nessa tentação, e perdeu a sua primogenitura, porque daí seu pai deu a bênção ao seu irmão mais novo. Né? E quando Esaú foi lá para pegar a bênção, já não existia mais. Ele falou, olha, não posso te abençoar, porque eu já abençoei o teu irmão. Então a bênção não tinha mais. Então ele usufruiu temporariamente, matou a sua fome, se aqueceu ali, mas perdeu uma grande coisa, que foi a bênção do pai dele. Amém? Então que a gente possa identificar esses guisados oferecidos assim em tempo, porque o inimigo ele vem em tempo de fraqueza nossa, em tempo que a gente está precisando. Você vê que Jesus, ele jejuou 40 dias e 42, depois o inimigo veio, quando ele estava com fome, quando ele estava fraco. E assim ele faz nas nossas vidas, ele nos conhece, sabe o momento que a gente está em fraqueza, o momento que a gente está precisando, o momento que a gente está ansioso, é aí que o inimigo aparece. E a gente tem que saber identificar para não usufruir temporariamente daquela bênção, né? Deixa eu, Márcio, ler um testemunho. Pode falar. Estava num casamento lá no Madaloso. Naquela época, recém-casado, tinha um Fiat 147. Todo mundo começa com o Fiat 147, né? Aí, vocês conhecem o Fiat 147 ou não, Maria? Conhece? É um carro bem antigo. Bem antiguinho, e na época já era antigo, era 79, né? E nós estávamos indo, e daí no meio da rua lá, tinha uma carteira. Mas você sabe quando a carteira está aberta, assim, um monte de nota 50, um leque, assim. Eu peguei aquela carteira e vi para dentro, está arrependido todo dono dessa carteira. Não tem documento, nem nada, só tem 50, né? Eu cheguei lá. Mas era um período, assim, que nós estávamos, assim, tipo assim, se jogasse uma moeda de 50 centavos, eu jamais, assim, bolava para pagar uma moeda de 50 centavos. Era muito... Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para nada. Gente, eu peguei aquela carteira de abrir, a primeira coisa que tinha lá, um cartão escrito assim, filho, a mãe te ama. E o telefone da pessoa, filho, a mãe te ama, e a mãe está orando por você. Gente, tinha R$900 na carteira. Ele tinha acabado de pegar e nós não tínhamos dinheiro nem para assistir o filho, né? Nós tínhamos dado um jeito de ir passando crédito naquele casamento. Aí eu estou falando assim sobre a tentação, né? Gente, aquele 900 dava uma boa viagem para nós. Mas nós devolvemos porque era uma prova, né, gente? Era uma prova, porque assim,
Mas a vontade no coração de devolver não. Nossa, quantas coisas a gente. Lembra aquele, acho que era V3, um celular da Nokia, que ele era rosa, um preto, que você abria assim. Acho que era V3. É Motorola. Motorola. Sabe Motorola. O modelo estava saindo de um açougue, mas era coisa assim, lançamento, gente. Era coisa assim que era caro. Top. No estacionamento, assim, no meio das pedras, tinha aquele celular. Gente do céu, nossa, era o sonho de qualquer um. Aí devolvemos também. A pessoa ligou, falou, não, tá com a gente aqui, venha buscar. Então, coisas assim que... É uma são dica, né? pequenas coisas, mas às vezes são essas pequenas coisas sutis que o inimigo também entra, sabe? Vamos ver se ele é honesto, vamos ver se ele devolve, né? Vamos ver se ele faz isso conforme o que Deus está pedindo, né? São coisas pequenas que a gente acaba caindo. Às vezes, não vou devolver, vou pegar para mim, ficar o chip e vai ficar comigo e pronto. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vai identificar aí a mão do inimigo tentando nos tirar da presença do Senhor. Então tá, tem mais algum testemunho aí que estão lembrando? Alguém já aconteceu? Lembrar de alguma coisa que vocês acharam? Eu fico falando para instigar vocês. Isso, às vezes você, agora eu estou lembrando daquele momento, daquele dia, né? Que aconteceu isso. Eu devolvi aquela canetinha colorida da minha amiga. Assim, como é que é aquela bem cara? Não é cara, mas é estabilo, isso. Ai, meu Deus do céu. Então tá, usufruir temporariamente. Foi o que aconteceu com Saul. Trocou toda a sua bênção do pai por causa de um prato de guisado. Então, o que está reservado aos que lhes são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Satanás se vale da sedução e do engano, tá bom? Essas são as ferramentas que Satanás tem para levar o homem a pecar, né? E a gente faz aquela pergunta, o que o diabo tem a oferecer que seja melhor que Deus? O que Deus tem para nós? Nada, nada. Ele só usa de engano, só de sedução, só de mentira. Não tem nada para nos oferecer. Contudo, Deus se utiliza da verdade, pois Ele é verdadeiro. O inimigo não tem compromisso com a humanidade, pois é a criação do Senhor, não é? Pois ela não é fruto de sua criação, do inimigo. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens por caminhos que parecem direitos, mas cujo fim é a perdição. Está lá em Provérbios 14, 12. Satanás sempre tem um atalho para oferecer ao homem, porém Jesus é o único caminho. Quando Satanás está oferecendo atalho, João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou um dos eu sou. João diz que Jesus declama ali que ele é 7 eu sou. Né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida é um deles. Amém? Então nada de atalho, caminho certo em Jesus. Tópico 2. O mundo que leva Jesus, o mundo que Jesus veio para salvar. Alguém pode ler lá agora? O diabo, segundo as escrituras sagradas, é o príncipe deste mundo. Porém, ele foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, o Salvador não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco no que era essencial. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. O Eterno passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso. Amém. Então Jesus, passando pela tentação como humano, não deixou ser enganado, tomar um atalho sugerido pelo inimigo, né? Mas ele tinha um outro propósito, né? Que era o plano de salvação para conosco.
E esse plano estava desde a fundação do mundo, projetado por Deus. Né? O Eterno passaria pela cruz, graças a Deus. Graças a Deus ele não tomou atalho. Né? Jesus, o Todo-Poderoso, preferiu, ao invés daquele reino todo, daqueles reinos todos, daquela glória toda, ele preferiu a cruz. Vocês já imaginaram isso? E ele, como homem, estava passando pela tentação, e como homem ele passou pela cruz. Todo o sofrimento, todos aqueles martírios ali que ele sofreu, aquelas afrontas, foi como humano. Então o Eterno passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. E nós somos parte dessa atração. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então ele foi submisso ao Pai o tempo todo. A palavra do Senhor diz assim que ele não veio, ele fala assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Eu não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Olha só o foco de Jesus. De maneira alguma o inimigo conseguiu tirar ele do caminho, do propósito, do plano de salvação que Deus tinha para nós através da vida de Jesus. Através desse sacrifício dele na cruz. Louvado seja Deus por isso. Jesus foi tentado a tornar-se o governante político das nações naquele exato momento. Isso aqui está no Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Então Jesus, nessa última tentação, nesse último momento aqui desse texto 4 de Mateus, diz assim, Jesus foi tentado a tornar-se o governante político das nações naquele exato momento, a fim de não executar seu plano de salvar a humanidade do pecado. A oferta que estava fazendo ali no inimigo, né? Você fica aqui como governante e você esquece o plano de salvação. Me adora e esquece o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Satanás estava tentando encobrir a visão de Jesus para que ele enfocasse o poder terreno, não o plano de Deus. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus o fez. Jesus é um exemplo de que pode ser feito sim, tá? A gente pode resistir às tentações. Se você não almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando o inimigo vier com a tentação para o teu lado, você diz as mesmas palavras que Jesus disse. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Amém. Só a Deus, único e suficiente Salvador nosso. Tópico 3. A quem devemos adorar? A quem devemos adorar? Agora entra aquele texto lá de Deuteronômio que estava no início da aula, lá, na leitura bíblica. O povo no deserto. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, a experiência do povo de Israel no deserto. O povo tinha comida no deserto também? Jesus estava no deserto. Tinha comida lá no deserto? Tinha alguma coisa lá sendo servida no deserto? Lá tinha um lugar para comprar pão? Tinha alguma fazenda, alguma coisa? Não, eles estavam no deserto. O deserto tinha o quê? Pedra. Então, Jesus também está remontando aqui, ó, o povo no deserto. 40 anos no deserto. O que tinha lá? Seca, aridez, terra seca, pedra. Não tinha nada que pudesse plantar, que pudesse alimentar eles. Então, por 40 anos, ele passando ali pela tentação, lembrou também do povo no deserto. Se Deus pôde suprir a necessidade do povo no deserto, também supriria a necessidade ali. Então Jesus remonta ao passado a experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles algumas lições. O que fez lá em Deuteronômio, tá? Deuteronômio é um livro escrito por Moisés,
trazendo toda a lei de novo aqui para uma nova geração de hebreus que estava saindo do deserto. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram, beberiam água de poços que não cavaram e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viessem a esquecer do Senhor. Então, Deus sabe o que nós precisamos e não vai nos faltar nada. Amém? Então, o povo do deserto aprendeu isso também. Essa geração nova tinha ali recebido a promessa de que eles teriam água para beber, eles teriam plantações, tudo que eles mesmos não tinham feito, mas que Deus já tinha provido para eles. Amém? Entenderam? A provisão de Deus no meio do deserto. Saindo do deserto já tinham tudo para colher, tudo para comer. 2. Esquecimento e ingratidão. Quer ler? Alguém pode ler? Lê, Mateus, para nossa história. Esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de Deus. Tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia à dona da ídolo, que o Senhor, terminando com ele, havia proibido. Exatamente. Então, o esquecimento gera ingratidão. E o que o povo hebreu mais viu foi milagre. Milagre. Esses 40 anos recebendo água, recebendo comida, andando debaixo de sombra, né? A nuvem cobrindo e uma coluna de fogo aquecendo a noite. Tinham tudo o que precisavam. E mesmo assim era um povo ingrato, um povo que murmurava. Então, o esquecimento ele gera ingratidão. Então, após milagres e milagres vendo, milagres e milagres voltavam a murmurar. Então, vamos tomar cuidado com o esquecimento, saber de onde Deus nos tirou, o que nos deu, o que fez por nós. Toda vez que a gente se sentir um pouco insatisfeito, a gente pensa nisso. Da onde que Deus me tirou? O que Ele fez já por mim? Né? Então, aí a gente acaba adorando, tornando essa ingratidão, essa insatisfação em satisfação, em gratidão a Deus. 3. Adoração e serviço a Deus. Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma, é um estilo de vida, tá? É um comportamento de quem anda conectado com Deus. Conectado como se estivesse conectado com o teu celular. Sabe? Da mesma maneira que você gosta de estar conectado com o teu celular, deve estar conectado com Deus também. E vai além do momento que estamos entoando louvores no templo. Olha só que interessante. Essa adoração ela vai além do momento que nós estamos aqui dentro da igreja, dessas 4 paredes aqui, louvando no momento do louvor, do levanta de mão. A adoração a Deus é além, é o estilo de vida, 24 horas do teu dia. Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Uma pequena concessão, um pequeno deslize, vai ser entendido como uma completa entrega nossa. Então, o inimigo ele não procura muita coisa, ele procura uma pequena adoração. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinarmos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade deste mundo. Não tem como dividir o espaço com 2 deuses, com 2 senhores. A palavra do Senhor diz isso. Né? Não tem como a gente dividir. Ou a gente adora um ou a gente adora outro. Amém? Então, não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus e adoramos a outra coisa. Então, adoração e serviço não tem só a ver com dentro da igreja, dentro do templo. A adoração está além, 24 horas, o tempo todo. Então, a gente vai aprender aqui sobre adoração e serviço a Deus. Tem umas palavras aqui que elas estão em grego, que
que fazem parte da missão da igreja, tá bom? A missão da igreja ela é querigma, koinonia, isso aqui está tudo na Bíblia, tá bom? São palavras que definem a missão da igreja, tá bom? A função de nós como crentes dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Tem a martíria, e por fim, a diaconia. Quando a gente fala de adoração, você vê como vai longe essa palavra adoração, serviço a Deus. Ela vai bem mais longe do que a gente ficar aqui ou de imaginar que seja só aquele tempo de adoração ou de ouvir a mensagem do Senhor dentro da casa de Deus. Então, a koinonia, ela quer dizer comunhão. Essa comunhão. E essa comunhão, ela é horizontal e vertical. Quem pode me dizer qual que é a diferença? Essa comunhão, ela não é só comunhão entre os irmãos, as pessoas. É uma comunhão horizontal, homem e Deus, e vertical. Não tem como você ter uma comunhão horizontal e não ter a comunhão vertical. Ou ter comunhão com todo mundo e não ter a comunhão com Deus. Então a koinonia é uma comunhão integral. Ou uma comunhão entre os irmãos. Koinonia, comunhão. A martíria é o testemunho, aquele testemunho que você dá de Deus, de Cristo, de maneira que você enfrente até a morte por isso. É martírio, é o testemunho. É você não arredar o pé daquilo que você crê. Testemunho. A diaconia é serviço, você viu? Isso aqui para mim é uma forma de missão na igreja. E esse serviço não está só dentro da igreja, está na comunidade também. Ela é estendida, a diaconia, de dentro da igreja para fora. A adoração não é só interna no templo, ela é para fora também. A igreja ela tem que influenciar o mundo. E é através do serviço, através do testemunho, através da comunhão e também através de pregar. Querigma, pregar a palavra, a pregação. Evangelização. Então essas são as 4 funções da igreja, de uma maneira bem resumida. Tem até os versículos, mas eu não anotei. Mas é o querigma, são palavras gregas. Querigma, pregar a palavra, é uma função, uma missão de todo crente. Koinonia, também uma missão, uma função de todo crente, dentro da igreja e fora da igreja. Testemunho e serviço. Serviço. Às vezes você está aqui, daí você fala assim, não, eu tenho uma ideia, eu vou visitar um asilo. Vou lá ajudar as crianças, fazer uma brincadeira com as crianças. Isso aqui é uma forma de adorar, é diaconia. Não é a diaconia, não é só feita dentro da igreja. Tudo que é dentro da igreja, feito dentro da igreja, que você faça fora, é influenciando de uma maneira a pregar o Evangelho, a demonstrar o Evangelho de Cristo na vida da igreja. Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor. Mas no asilo eles não vão ficar com crianças, só na cridas. Na criança. Já foram na Os cridas? idosos. Já foram na cridas? Então essa lição termina aqui. Amém? Então Satanás oferece a Jesus os reinos e a glória deste mundo, né? Pensando que Jesus ia se desfazer do plano, ia desistir do plano de Deus, mas não. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram, viu?
Resista que o Senhor manda os anjos depois na tua vitória ali te servir. Amém? Conclusão diz assim: o exemplo de Jesus ao vencer a terceira tentação nos mostra que precisamos antecipar o que Deus tem para nós. Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão às propostas de Satanás. Você não precisa tomar atalhos. Confie que Deus há de cumprir as promessas em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. A gente encerra aqui essa aula. Está faltando alguns minutinhos ainda. Se vocês tiverem alguma colocação, algum testemunho, pode encerrar, Mateus.